Oi pessoal, sou Yasmin do Ler e Imaginar. Essa semana, como eu comentei no vídeo passado, tá rolando um especial no site em que a gente tá falando sobre os preconceitos e como os livros tratam os preconceitos e debatem esses temas. Bom, esse livro que acabou se tornando a vídeo resenha da semana foi uma surpresa. Era um livro que não ia ser uma vídeo resenha, ia ser uma resenha normal, eu ia postar no site. E ele foi uma grande surpresa, foi, tipo, provavelmente vai ser uma das minhas melhores leituras do ano. Eu sei que ainda falta 6 meses para o ano acabar, mas esse livro foi simplesmente incrível. Eu adorei a história, e foi uma história que me chocou de uma forma que eu não imaginava. Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson, lançado pela Rocco Jovens Leitores aqui no Brasil. O livro foi lançado no ano passado, e eu não tinha muitas expectativas por essa história, porque logo que a gente lê a sinopse, a gente... Pelo menos eu pensava que seria mais uma história gay. Não que eu não tenha nada contra, mas tem tantos livros já do gênero no mercado que esse livro acaba se surpreendendo, se destacando por ser diferente. Então, para quem não conhece o livro conta a história do David Piper. Ele é um menino que quer ser menina. E não é que ele é gay. Como eu disse, você vai achar isso, mas você vai ficar... Você vai quebrar a cara, vamos dizer assim. Ele nasceu menino, mas ele não se sente menino. Ele acha que o corpo dele nasceu errado e que ele precisa virar menina. Ele não se considera um homem, ele se considera uma mulher. E ele queria, né, ele é um transgênero e ele queria fazer essa transformação, transformar o corpo dele de homem, que é uma coisa que ele abomina, pro corpo de mulher, que é uma coisa que ele quer ser. Então, o livro conta a história dele, e na escola, os pais dele não sabem de nada, e na escola as pessoas sabem desse desejo dele. É porque quando ele tinha 8 anos, a professora pediu para todo mundo escrever o que os alunos gostariam de ser quando crescesse. E ele falou que queria ser menina. Então todos os alunos acabam fazendo bullying com ele, zoando com a cara dele por ter dado aquela resposta. E tanto que o apelido dele na escola é Chá de Aberrações. Tudo tá indo bem, ele acha que quando terminar o colegial ele vai conseguir alcançar o sonho dele. Ele tenta toda de uma forma de falar pros pais deles e explicar a situação. Até que, de repente, o Léo Denton, um aluno transferido de Cloverdale, chega e entra e acaba salvando a vida dele. E ele fica meio chocado com isso, porque a única coisa que as pessoas sabem sobre o Léo é que ele mora em Cloverdale e que ele foi transferido de uma escola super ruim pro Parque Eden. Então, ele precisa... ele tem essa... Não mania, mas ele acha que o Léo pode se tornar um grande amigo dele. Então ele tenta fazer amizade até que um dia o Léo salva a vida dele. De uma forma que você tem que ler pra entender. Porque ele acaba salvando a vida dele. Não é que ele vai ser espancado até a morte. Porque o nível do bullying chegou tão alto que se alguma coisa acontecesse ali no momento... eu não prevejo assim os resultados, seriam resultados bem catastróficos. Então a história é a história desses dois garotos, do Léo e do David. O David, né, que quer ser uma garota, e o Léo, que é um aluno novo que quer esquecer o passado dele e só quer terminar o colegial pra poder entrar numa boa faculdade. Vamos lançar e depois fazer uma boa faculdade. Então nós temos a história desses dois garotos que vão te conquistando aos poucos com as suas características, com as suas personalidades e com seus segredos. O David, além dessa questão de ele querer ser uma garota e tudo mais, ele tenta viver num mundo machista, em que tudo que ele pensa ou faz é considerado errado. E o Léo, ele precisa conviver com uma família totalmente desestruturada, que tem uma mãe que nunca fica em casa e quando ela fica, ela está ou fumando ou com caras namorados novos. Então, esses dois garotos, eles acabam se tornando amigos e vendo algumas semelhanças entre eles com a sua família destruída. O que eu gostei desse livro é que ele não é um romance. Ele é uma história de autoaceitação e descoberta de você mesmo. Ele não é um romance. Se você for esperando, é um romance lindo e maravilhoso de um garoto que se torna garota, tudo fica belo. Não, ele não é um romance. Ele é uma história em que a questão da autoaceitação e do respeito é trabalhada a todo momento. Uma coisa interessante que eu sempre vejo em Young Adult e que muitas pessoas discordam de mim até perceberem que isso é verdade, é que, querendo ou não, os adolescentes, eles são as piores pessoas que você vai passar na sua vida. O ensino médio fundamental, ele é um inferno para os excluídos, vamos dizer assim. Porque os adolescentes, os jovens e tudo mais, eles conseguem ser pior que os adultos quando eles vão ofender.
Eles conseguem fazer essa capacidade. E o interessante desse livro é que trata um pouco disso e mostra também como o mundo não vai ser tão fácil, que não é só você aceitar, você vai ter que estar a todo momento tentando superar o preconceito. E ao mesmo tempo vão existir pessoas que vão te apoiar, apesar de tudo que está acontecendo. Ele é um livro assim, ele foi chocante pra mim, porque eu esperava uma história totalmente diferente. Não foi chocante porque, nossa, trata de uma outra revelação. Lógico que ele trata de um tema. Eu nunca vi um livro young adult falando sobre a questão dos transgêneros. Se existir, por favor, alguém me diga, porque eu fiquei até curiosa pra ler. Então, ele é um livro muito bom, ele é um livro que fala de uma forma diferente e que trata de um tema que eu nunca vi na literatura para os jovens. Pode ser que tenha para adultos, mas para os jovens eu nunca vi. Então, eu acho muito legal o que a Lisa fez nesse livro. Então, e fora isso, ela tem uma base de pesquisa, porque ela comenta que ela foi escrever esse livro quando ela trabalhou durante uma época com crianças que queriam, né, fazer essa transformação. E o interessante desse livro é que ele mostra que não é uma questão de eu quero ser isso. Não, a pessoa é uma coisa assim do corpo mesmo. O corpo não, você não se identifica. Seu corpo é uma coisa, mas seu cérebro não se identifica com o seu corpo. E eu acho isso bem interessante porque a autora mostrou que não é uma coisa de querer se mudar de gênero, se transformar. Não, é uma questão de necessidade, é uma questão do corpo precisar de você se identificar com você mesma. E eu acho que por isso que esse livro fala de questão de autoaceitação. Porque, além de toda a questão do preconceito que ele tá vivendo, de tudo mais, a arte de ser normal, ela bate muito naquela tecla de você descobrir quem você quer ser. Não ser alguém pros outros, mas ser alguém pra você. E quando isso chega, é de uma forma linda, maravilhosa, emocionante, mas com vários obstáculos ainda a ser superados e com várias dificuldades, porque a vida, ela ainda é um pouco cheia de preconceitos. A gente ainda vive num mundo machista em que xingar o outro de viado é normal, e isso não devia ser normal. E eu acho isso bem interessante porque a autora trata disso, ela trata de você respeitar as pessoas apesar de tudo. Você tem que respeitar a mulher, apesar de todas as dificuldades dela, você tem que respeitar a garota que muda de cabelo sempre. Você tem que respeitar todo mundo e tentar ajudar todo mundo. E eu acho que essa história, ela aborda muito bem isso. Ela é uma história transformadora, é uma história que eu acho que todo mundo devia ler. E eu acho interessante desse livro é que eu tô com esse livro já faz muito tempo, porque ele foi lançado ano passado aqui no Brasil. E eu ganhei o ano passado pra fazer os Fanáticos Loucos. Fanáticos Loucos? Acho que é Fanáticos Loucos. É um evento que a Roca organiza de 6 meses. Eu li praticamente todos os livros que eles mandaram e eu só não li esse. E por conta do especial que a gente tá fazendo, do especial Preconceito, eu acabei pegando esse livro pra leitura. E acho que foi um dos melhores acertos da minha vida em questão de leitura. É aquele livro que você fica na estante muito tempo, você se arrepende de deixar na estante por muito tempo. Não ficando sem voz. É um livro que ele vai te transformar, ele vai te ver uma outra perspectiva da vida. Por isso que eu falei, ele não é um romance, ele é uma história reflexiva, ele é um guiado tipo, super pesadão, que vai parar e fazer você pensar e refletir, desconstruir toda essa sociedade que a gente vive, toda essa questão, todos esses pensamentos, todas essas ofensas e te ensinar a respeitar as outras pessoas apesar de tudo. Então eu acho isso muito legal em livro. E esse livro ele conseguiu fazer isso. Ele não é só uma história bonita e emocionante, ele é uma história marcante, ele é uma história chocante. Ele é um livro que eu fiquei meio abalada com o final, mas não de uma forma ruim. Ele me abalou por mostrar algumas coisas que eu não conhecia. Eu acho que é difícil você falar de um livro quando você gosta muito dele. Você quer falar várias coisas e você acaba se tornando repetitiva. E eu acho que essa história é uma história, uma lição de vida. Eu acho que esse é o ponto certo. A arte de ser normal é uma lição de vida. E tem uma frase no livro que eu acho que descreve muito bem o que as pessoas tentam fazer. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas tentando se encaixar no padrão, as mulheres se encaixando no padrão de beleza perfeita, homens tentando se encaixar em outro tipo de padrão, e todo mundo tentando se encaixar no padrão. E esse livro ele levanta uma questão: qual é a graça de ser normal?
E eu acho que essa é o grande chamativo do livro. É um livro que ele vai te parar e refletir sobre essa questão da palavra normal. O que pra você é normal? Normal é ser igual a todo mundo? Normal é ser você mesmo? Normal é ser diferente? E você vai refletir sobre isso. Deixo essa super dica de livro aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da vídeo resenha. Ela foi uma vídeo resenha mais parada, porque eu ainda estou chocada com esse livro. Ele me fez chorar horrores, eu não esperava isso. Eu tive que ficar parando no final, porque eu não estava aguentando. Estava borrando meu óculos e é horrível chorar pra quem usa óculos. E eu achei isso bem interessante, porque era um livro que eu não esperava nada e superou imensamente as minhas expectativas. Não tem nem assim como quantificar esse livro. Ele é mais do que 5 estrelas, ele é tipo 50 estrelas de 5. Pra você ter uma noção, ele foi um amor, uma coisa assim que me emocionou mesmo e que me mostrou a vida de um jeito diferente, de um jeito que eu ainda não tinha lido, que eu acho interessante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links das resenhas. Aqui embaixo. Todos os links das resenhas para vocês darem uma olhada dessa semana sobre o preconceito. São livros que foram escolhidos a dedos pra gente tratar várias formas dos preconceitos e como eles podem mudar a sua vida. Você não usando eles, óbvio, né? E você aprendendo a respeitar os outros. Então, a questão não é falar sobre preconceito nessa semana. A questão é falar sobre respeito. Então é isso mesmo. Beijos e até a próxima. Tchau!